Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Currículo em Ação, EMAI 3, na página 29, atividade 4.5. Número 1. Na atividade anterior, você completou uma tabela de adições. Utilize-a para preencher o seguinte quadro. Você vai preencher esse quadro com adições que, somando, dá o resultado dos cartões acima. Então, aqui na primeira coluna, você tem que calcular adições que deem o resultado 9. Então, aqui no caso, por exemplo, 1 mais 8 dá 9, 2 mais 7 dá 9, 3 mais 6 dá 9. E você também pode aproveitar aquela informação que nós aprendemos na aula anterior, no quadro de adições, que nós podemos inverter as parcelas, que vai manter o mesmo resultado. Não importa a posição da parcela, na adição, a soma vai ser a mesma. Então, por exemplo, aqui 1 mais 8, eu posso inverter 8 mais 1, que vai dar 9 do mesmo jeito. 2 mais 7, 7 mais 2. 3 mais 6, 6 mais 3. 4 mais 5, 5 mais 4. Aí você pode pensar em 0 mais 9, 9 mais 0. Você também pode pensar em números de 3 parcelas, contas de 3 parcelas. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3 também dá 9. Então, você não precisa fazer só adições com 2 parcelas. Você pode fazer adições com 3 ou mais parcelas. Aqui, então, você vai pensar em adições que deem o resultado 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui no caso 12, você pode pensar 6 mais 6, 0 mais 12, 12 mais 0, 11 mais 1, 1 mais 11. Ou, se não, uma adição com 3 parcelas, 4 mais 4 mais 4, que também vai dar 12. E assim por diante, você vai colocar, preencher com o máximo de adições que você conseguir com os resultados que estão sendo pedidos. Página 30, sequência 5, atividade 5.1. Leila e seus colegas colecionam figurinhas. A. Leila tem 34 figurinhas e Carlos tem 44. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Então, aqui no caso, tá bem claro que é o Carlos que tem mais figurinhas, mas quantas a mais? Como são números pequenos, só de você olhar o número você vai descobrir o resultado, mas é interessante você deixar o seu cálculo aqui registrado. Então, para você dizer quanto a mais, ou seja, a diferença de um número para o outro, você sabe que você tem que fazer uma subtração, sempre colocando o número maior em cima, que é 44, e o número menor embaixo, que é 34. B. Marcela tem 24 figurinhas e Lucas tem 12 a mais que ela. Quantas figurinhas tem Lucas? Então, aqui não está falando o total de Lucas, a gente vai ter que descobrir. A gente sabe que Marcela tem 24 e Lucas tem 12 a mais. Então, você vai ter que fazer que cálculo? Você vai ter que pegar a quantidade da Marcela, juntar a quantidade a mais que o Lucas tem e calcular para descobrir qual é o resultado, quantas figurinhas tem Lucas. C. Sofia tem 45 figurinhas e Joana tem 13 a menos que ela. Quantas figurinhas tem Joana? Aqui é o contrário da outra situação que nós resolvemos. Então, a Sofia tem 45 e a Joana tem 13 a menos. Quantas figurinhas tem a Joana? Então, você vai ter que juntar ou você vai ter que tirar as 13 da quantidade da Sofia? Você vai ter que tirar para poder saber quantas são as figurinhas de Joana. D. Pedro juntou 16 figurinhas de países da África, 12 da América e 18 da Europa. Quantas figurinhas Pedro juntou? Aqui nós podemos perceber que é uma adição, só que não é uma adição só com 2 parcelas, nós temos 3 números que nós vamos ter que juntar. Então, vai ser uma adição de 3 parcelas. Então, nós vamos ter que colocar 16, mais 12, mais 18, para poder descobrir quantas figurinhas Pedro juntou. Façam com bastante atenção para não errar o cálculo. Agora, na página 31, nós faremos a atividade 5.2, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é o dominó da adição. Para isso, vocês vão precisar recortar peças de dominó do anexo 3, lá do final do livro. Está mais ou menos
na página 97, 98, não tem o número da página, mas está lá no final dos anexos, depois da unidade 4. Vem seguida daquelas fichas sobrepostas que vocês já recortaram. É o próximo anexo. Vamos ler o passo a passo desse jogo. Recorte peças de dominó do anexo 3. Forme um grupo com mais 3 colegas, mas necessariamente não precisa ser 3, pode ser em dupla também. Embaralhe as 16 peças com os números voltados para baixo. Cada jogador retira 4 peças. Utilize par ou ímpar, ou 2 ou 1, para decidir quem inicia o jogo. O primeiro a jogar coloca no centro da mesa uma carta voltada para cima. O jogador seguinte pode optar por qual dos lados deseja continuar a jogada. Para isso, deve colocar uma peça que indique uma operação ou que represente o resultado da adição. Ganha o jogo quem colocar todas as peças em primeiro lugar. Se o jogador não tiver a peça da rodada, ele passa a vez para o próximo. Em caso de empate, some os números das peças que cada jogador tem em mãos. Quem tiver o menor resultado, vence o jogo. Então, por exemplo, chegou no final do jogo, nenhum dos jogadores tem nenhuma peça que encaixe nem de um lado e nem do outro. E vamos supor que o jogador A tem essa última peça e o jogador B tem essa outra peça. Então, você vai somar 8 mais 6 dá 14, mais 13, 14 mais 13 dá 27. Então, o jogador A tem 27. O jogador B, somando os números das peças, dá 6 mais 4, 10. 10 mais 7, 17. Então, qual é o menor valor? É do jogador B. Então, venceu o jogador B. O jogo do dominó é mais ou menos jogado assim como esse exemplo. Você vai seguindo, colocando aqui no caso 9 mais 9 dá 18. Então, colocou uma peça que tem o resultado 18 nessa ponta. Depois, aí ficou de um lado ou 11 ou 11 mais 8. Aí o próximo jogador tinha 19. Então, ele encaixou aqui a peça e assim vai indo até a última peça. As peças, então, vocês vão encontrar lá nos anexos, onde tem esse clips bem grandão. Vocês vão recortar as peças do anexo 3, atividade 5.2, que é o dominó. Vocês vão recortar apenas em volta, onde está o pontilhado. E aí, na primeira jogada, vamos supor que o primeiro jogador coloca na mesa essa primeira pecinha. 6 mais 7 e o resultado 3. Então, o outro jogador, ele tem que ter outra pecinha para encaixar aqui, que tenha o resultado 6 mais 7, que dá 13, que pode ser essa pecinha aqui, que ele pode encaixar do outro lado, ou uma adição que somando dá 3, como, por exemplo, aqui, 2 mais 1, a pecinha 2 mais 1 e 6. Então, ele vai encaixar esse lado aqui, do lado do número 3, e assim por diante. Se não tiver nenhuma pecinha, passa a vez, e assim vai até a última pecinha. Eu vou dar algumas opções para você enviar essa atividade. Você pode, se quiser jogar só dessa vez, se você não for jogar mais, você pode já ir fazendo no caderno a trilha do dominó e depois você tira a foto e envia. Ou se você quiser ficar com as pecinhas para poder jogar outras vezes, então você pode gravar um vídeo com algumas jogadas ou jogar de uma vez, deixar montado na mesa e tirar uma foto e enviar para a professora. E depois guardar as pecinhas no envelope para jogar outras vezes. Aí você vai ver o que você quer fazer que seja melhor para você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.